Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Colossenses. Fantástico. O pessoal cada vez indo mais para trás. Tá bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Versículo 9 e versículo 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Até aí. Quando diz nele estais aperfeiçoados, no versículo 9, Paulo fala de como Jesus, em seu corpo físico, estava cheio da glória e do poder de Deus. Amém? Então é isso que diz no versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está dizendo que em Jesus, no seu corpo físico, enquanto ele esteve aqui na terra, ele estava cheio de toda a glória e todo o poder de Deus. Agora, no versículo seguinte, que é o versículo 10, eu quero confirmar aqui. Isso. No versículo 10, diz que ele... Eu me perdi aqui. Me perdi completamente. É que aqui eu coloquei um versículo, aqui na Bíblia está outro versículo. Então eu tenho que acertar os versículos aqui. Então vamos de novo. No versículo 9, Paulo fala de como Jesus em seu corpo físico estava cheio da glória e do poder de Deus. Aqui no versículo 10, ele fala que nós, mesmo neste corpo corruptível, estamos cheios da glória e do poder de Jesus. Um versículo leva ao outro, certo? Então, assim como no versículo 9 diz que ele tinha toda a plenitude da divindade, este também aqui linka o versículo 9 com o versículo 10, e está dizendo que nós também estamos aperfeiçoados. Está na ARA, na Revista Atualizada, mas essa palavra aperfeiçoados no grego é plero, e significa literalmente completos, cheios. Então nós estamos cheios. Então, quando diz que Jesus estava cheio da divindade de Deus, a palavra usada para plenitude no grego é pleroma, que significa totalidade. Então, nós temos duas palavras gregas importantes. A palavra pleroma, que significa totalidade, e nós temos a palavra plero, que significa estar cheio, estar completo. Então, enquanto no versículo 9 diz que Jesus, ele tinha a totalidade da glória, da majestade, do poder de Deus, no versículo seguinte diz que nós fomos cheios desta mesma glória, deste mesmo poder em Cristo Jesus. Então, isso é muito grande e difícil da gente compreender. Então, logo, nós estamos cheios da plenitude ou da pleroma de Jesus, evidentemente por causa do seu Espírito que habita em nós. Essa é a explicação. Quando Jesus veio em carne, a Bíblia diz que ele era totalmente homem e totalmente Deus. No entanto, ele se esvaziou da sua glória.
ele se limitou no tempo e no espaço. Por isso que quando ele foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e ele então foi cheio do Espírito, e ele recebeu o Espírito sem medida. Tudo que Jesus fez na terra, ele fez, apesar de ser Deus, ele fez como homem. E ele fez na dependência do Espírito Santo. E ele recebeu o Espírito sem medida. Então, ele era cheio de glória, ele era cheio de poder, não só porque ele era Deus, mas porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E daí nós estamos lendo aqui que este mesmo poder, esta mesma glória que estava sobre Jesus em carne, agora está sobre nós em carne. Veja o que diz João, capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, pleroma, e graça sobre graça. Ainda no mesmo evangelho de João, só que agora no capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus está falando, ele está dizendo, olha, o Espírito está em mim, não está em vocês, está em mim. Então o Espírito está convosco, por causa de mim. Mas vai chegar uma hora que esse mesmo Espírito que está em mim vai estar em vocês. Então, na verdade, Jesus está dizendo, o que eu carrego, vocês vão carregar. Por isso que as obras que eu faço, vocês farão, e obras maiores, porque eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Agora, isso é importante nós entendermos. Se nós seguirmos este raciocínio de Paulo, se estamos cheios da plenitude, ou pleroma de Jesus, estamos também cheios da plenitude de Deus, porque Jesus estava cheio da plenitude de Deus. E a palavra confirma isso. Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pleroma. Aqui tem um mistério que Paulo está revelando em suas duas cartas irmãs, ou cartas gêmeas. Lembra que tudo que ele escreve em Colossenses, ele repete na carta aos Efésios. Acontece que em Efésios ele destaca o corpo de Cristo, a igreja. Em Colossenses ele destaca a cabeça, que é Jesus. Então, uma carta explica a outra, e nós vamos ver hoje, vamos estar muito mais dentro da carta aos Efésios do que a carta aos Colossenses, porque a carta aos Colossenses está preocupado com Jesus, em exaltar Jesus. A carta aos Efésios em explicar a igreja. Então, ele é mais sucinto nessa questão desta plenitude que nós, como indivíduos e como igreja, carregamos, a plenitude de Cristo, que é também a plenitude de Deus, a glória, a totalidade de quem Deus é, estava em Cristo, e agora essa totalidade de quem Deus é está em nós, por meio do seu Espírito. Se estamos cheios da plenitude de Jesus, então estamos também cheios da plenitude de Deus. Diz em Efésios 1, 19 a 20. E qual é a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Gente, isso é muito grande. O que Paulo está dizendo é que nós temos a plenitude de Deus por causa de Jesus. E essa plenitude, ela vem por causa do Espírito Santo que habita em nós. E este poder do Espírito que habita em nós é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Este é o poder
que Deus exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o que nós carregamos em Cristo Jesus por causa do Espírito de Deus é o mesmo poder que criou os céus e a terra. Agora, participar deste pleroma divino não é privilégio de alguns poucos, mas pertencem a todos os que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo. Agora, eu falei aqui algo tremendo e que, no entanto, nos meus ouvidos soa como teoria, se vocês me compreendem, porque eu preciso encher a boca para dizer que toda a plenitude de Deus estava em Cristo. Agora, toda a plenitude de Cristo está em mim, por causa do seu Espírito. Logo, toda a plenitude de Deus está em mim, por causa de Cristo e do seu Espírito. Bonito. Mas, por que não estamos vivendo essa plenitude? Onde está a manifestação desta plenitude em nossas vidas nos dias de hoje? Quantos aqui se sentem plenos? Quantos aqui sentem este poder da ressurreição agindo em tua vida? Ou quantos de vocês se sentem fracos e limitados e muitas vezes derrotados? Quando a gente olha para a vida de Jesus e tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele foi, a gente não duvida da plenitude de Deus na vida dele. Aliás, quando ele subiu no Monte da Transfiguração e ali foi desvendado esta glória que estava sobre ele, quem duvida da plenitude do Pai na vida do Filho? Mas aí eu leio, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Cadê essa plenitude? Amém? Cadê essa plenitude? Quando diz que o amor de Cristo é revelado a nós, para que nós possamos experimentar toda a plenitude de Deus, Efésios 3,19, cadê essa plenitude? Cadê este poder? Cadê esta vida? Cadê esta glória que a igreja deveria carregar? Bem, eu leio Atos, e em Atos eu vejo essa plenitude na igreja. E vocês? Quando eu leio tudo que Deus fez através de Pedro, através de João, através de Filipe, através de Estevão, quando a gente lê o livro de Atos, a gente fica maravilhado com a maneira como o Espírito falava com os discípulos, as visões, as intervenções angelicais, as cidades inteiras sendo convertidas, o próprio Império Romano sendo invadido e dominado pelo reino de Deus. Nós olhamos para o livro de Atos e a gente vê uma igreja primitiva que andava nesta plenitude, nesse pleroma. Eles eram cheios, eles eram completos. Mas daí, de novo, eu venho para os nossos dias, eu venho para a igreja do século 21, e eu vejo uma igreja fraca, uma igreja cansada, uma igreja desanimada, uma igreja que precisa se esforçar apenas para sobreviver. Eu não vejo uma igreja que está florescendo, uma igreja que está conquistando. Eu vejo uma igreja que está segurando naquele pedaço de madeira depois do naufrágio. E eu coço a cabeça e eu digo: Senhor, cadê este pleroma? Cadê esta plenitude do teu Espírito, do teu Filho, da tua pessoa, ó Pai? Cadê esta plenitude em nossas vidas? Porque não estamos cheios, plero, do Espírito Santo? Esta é a pergunta. Por que nós não estamos cheios, plero, do Espírito Santo, se a gente acabou de ler no versículo 10,
que também nele estamos plero, estamos cheios. Esta é uma promessa, esta é uma verdade em Colossenses. Cheios do Espírito Santo. Mas por que nós não estamos cheios? Quantas vezes a gente lê no livro de Atos, e Pedro cheio do Espírito Santo, né? E fulano cheio do Espírito Santo, e ciclano cheio do Espírito Santo. E daí nós olhamos para nós, vamos ser francos, vamos ser sinceros, vamos ser transparentes. Quantos aqui se sentem cheios do Espírito Santo? Porque tu tem que ser cheio do Espírito Santo para tu ter a plenitude de Deus em tua vida. Por que nós não somos cheios do Espírito Santo? Em Efésios capítulo 5, versículo 18, como eu disse, nós vamos acampar mais no livro de Efésios, porque é ali que ele vai falar mais sobre a igreja. Então Paulo dedica um versículo, que é o versículo 10, para falar sobre o clero. Em Efésios ele dedica diversos versículos para falar sobre o clero, sobre o estar cheio. Então, novamente, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, plero, enchei-vos do Espírito. Ok? Então ele está dizendo que existe o vinho que consegue nos embriagar, e existe um outro vinho que também consegue nos embriagar. Este vinho embriaga a nossa carne, este vinho embriaga o nosso espírito. Este traz um consolo temporário, este traz um consolo eterno. E a pergunta é: Senhor, o que eu preciso fazer para ser cheio do teu espírito? Para não precisar recursos humanos para aplacar a minha angústia, o meu temor, a minha tristeza, a minha frustração. Porque não é isso que o álcool faz. E normalmente, alguns bebem de forma recreativa, mas a maioria bebe para fugir de alguma coisa. E hoje não temos apenas a bebida, nós temos medicação, nós temos ansiolíticos, nós temos antidepressivos, nós temos outros recursos naturais para lidar com as nossas frustrações, as nossas angústias, os nossos medos. Não é verdade? E ele está dizendo, olha, existem esses recursos naturais, mas existe um recurso sobrenatural, que é ser cheio do Espírito, ao invés de ser cheio da bebida ou de algum remédio. Bem, Paulo não vai nos deixar no escuro. No versículo seguinte, que é o versículo 19, no 18 ele diz que devemos ser cheios, no versículo 19 até o 21, ele vai nos dizer como sermos cheios. Isso é importante, porque se a palavra de Deus está me prometendo que eu posso ter a plenitude de Deus, porque eu tenho a plenitude de Cristo através do Espírito, então eu quero saber como essa plenitude pode realmente se manifestar através da minha vida, uma vez que eu estou cheio do seu Espírito. Agora vocês vão se surpreender com o que Paulo diz. Quais são os mecanismos que nos levam a ser cheios? Escutem só. Efésios capítulo 5, versículos 19 a 21. Ele diz, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E daí ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ponto. Eu não sei quanto a vocês, mas aqui eu sou pego de surpresa. Está dizendo, entoando louvores de coração ao Senhor. É o primeiro elemento necessário para sermos cheios do Espírito. Agora, eu pensaria, entre nós aqui, só conversando, que ele deveria ter colocado oração aqui.
Né? Ora bastante que tu vai ser cheio do Espírito. Ou jejue bastante e tu vai ser cheio do Espírito. Ou serve bastante os irmãos, a igreja, e tu vai ser cheio do Espírito. Ou seja um grande evangelista e tu vai ser cheio do Espírito. Ou nega a si mesmo e tu vai ser cheio do Espírito. Não, ele diz entoando e louvando de coração ao Senhor. Primeiro elemento para ser cheio do Espírito. A igreja da nossa geração perdeu a importância do louvor. Ela não entende o impacto que o louvor tem na presença de Deus e, consequentemente, sobre nossas vidas. O trono de Deus, diz o salmista, é estabelecido sobre os louvores do seu povo. E quando a gente tem aquele vislumbre do céu, do trono de Deus, em Apocalipse, capítulos 4 e 5, o que nós temos é anjos e remidos louvando o Senhor, colocando suas coroas a seus pés, anjos clamando santo, 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 ininterruptamente. E o que nós mais encontramos no livro de Apocalipse, eu sei que alguns não gostam muito do livro de Apocalipse, acham ele muito difícil, muito complexo, cheio de simbologias e figuras, mas se tu ler assim com calma e sem a preocupação de entender tudo que está ali, uma coisa que tu vais perceber ao longo de todo o livro de Apocalipse é o louvor. O louvor está presente do início ao fim. O louvor. Sabe, hoje nós oramos, mas na glória nós não vamos orar. Não vamos precisar orar, não vamos precisar pedir nada ao Pai na glória. Hoje nós jejuamos, na glória nós não vamos ter que jejuar. Hoje nós servimos, na glória nós não vamos ter que servir. Hoje nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar, nos render. No céu não precisa isso, nós vamos ser naturalmente rendidos e entregues ao Senhor. A única coisa que a gente vai levar daqui para lá, em termos de liturgia, em termos de culto, é o nosso louvor. E tem algo sobre o louvor aqui na terra que não existe no céu. Porque no céu toda lágrima vai ser enxugada. Então, no céu não há tristeza, no céu não há dor. O louvor que é apresentado no céu é um louvor que vem de corações cheios de alegria. Agora, existe um louvor aqui na terra que tem um cheiro, que tem uma fragrância, que não consegue ser reproduzido no céu. É o louvor sacrificial no meio da dor. Este louvor que é dado ao Senhor em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele tem um aroma especial, um aroma muito especial, que sobe até as narinas de Deus. E o louvor misturado com o sofrimento, com a dor, traz ao Senhor muito prazer, não por causa da dor, mas por causa do sacrifício, por causa da nossa disposição. Eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu, portanto, vou Te louvar, porque apesar da circunstância adversa na minha vida, eu louvo-Te pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. Então, o louvor, ele é uma forma de ministrar ao Senhor sem igual. Quando nós oramos, nós não estamos ministrando ao Senhor, nós estamos servindo, nós estamos cooperando, nós estamos associados a Ele, porque tem coisas que Ele quer fazer, mas para fazer Ele precisa a concordância da terra. O que é a oração? É quando a terra concorda com o céu naquilo que Deus quer realizar.
Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então a oração é um serviço, é quando nós cooperamos com aquilo que Deus quer realizar. O louvor é uma ministração. No louvor tu não estás servindo, tu não estás cooperando. No louvor tu estás amando. Eu já falei aqui uma vez, o meu chefe no meu trabalho, ele escreveu um e-mail para mim, ele perguntou para mim: por que teu Deus é tão narcisista que ele, sendo Deus, precisa ser louvado? Eu pensei, como é que eu vou responder esse homem? Daí eu disse, Senhor, como é que eu vou responder esse homem? E daí veio a meu coração: diga para ele que eu não tenho braços. Pensei um pouquinho, um pensamento, sabe quando entra aquele pensamento esquisito? Eu não tenho braços. Daí eu escrevi para ele. Eu disse, olha fulano, a razão que nós louvamos o Senhor é porque ele não tem braços. Na hora ele me respondeu e entendeu. Eu acho que ele entendeu antes de mim. Sabe, porque como que tu vais abraçar quem não tem braços, quem não tem corpo, quem é espírito? Como que tu vais beijá-lo? Através do nosso louvor. O meu louvor é o meu beijo. Beija-me com os beijos da tua boca. De que forma eu beijo o Senhor? É dizendo, Senhor, eu te amo, eu te louvo, grande és tu. Estou beijando Ele, estou abraçando Ele. Entendeu? Acabei de morder meu lábio. Minha bochecha, na verdade. Essa é a única forma de realmente demonstrar o nosso amor, de demonstrar o quanto Ele é precioso. Sabe, e quando Deus diz assim, eu busco adoradores que me adoram em espírito e em verdade, Ele poderia ter dito, eu busco intercessores que intercedem em espírito e em verdade. Ele poderia ter dito, eu busco servos que me servem em espírito e em verdade. Ele poderia ter dito, eu busco discípulos que me seguem em espírito e em verdade. Ele poderia ter dito, eu busco aqueles que são rendidos, que se rendem totalmente a mim em espírito e em verdade. Não, ele disse, eu busco adoradores que me adoram em espírito e em verdade. E existe algo, não sei quanto a vocês, mas quando eu me fecho no meu quarto e lá eu o louvo, às vezes tocando o meu violão, às vezes ouvindo uma música e cantando junto, às vezes em a capela, mas quando eu estou ministrando a Ele, são nesses momentos. Tem um momento da oração, tem um momento que eu peço, tem um momento que eu peticiono, tem um momento que eu intercedo, mas não é neste momento, é no momento do louvor que a atmosfera muda. Eu lembro quando eu fui assaltado, mão armada, levaram o nosso Astra, e eu cheguei em casa e eu estava bem arrasado. O carro ainda era novo e não sabia se eu ia conseguir o carro de volta. E eu lembro entrando no meu quarto e dizendo, Senhor, essa chance não vai voltar. Essa chance não vai voltar. É uma oportunidade que eu tenho para te oferecer um sacrifício de louvor em meio à minha dor, em meio à minha tristeza. Então eu entrei para o meu quarto e eu louvei. E teve um determinado momento, enquanto eu louvava, que veio a meu pensamento as seguintes palavras: em 3 dias o teu carro estará de volta em tuas mãos.
assim. Em 3 dias o teu carro vai estar de volta em tuas mãos. No 3º dia, me ligaram lá do local onde, né, eles deixam os carros, como é que se chama o depósito, né? Tinham encontrado o carro e o carro estava lá, só que estava chaveado. Então eu tinha que ir lá, eu tinha que abrir o carro para eles fazerem a vistoria e daí voltar outro dia para buscar o carro. Só que eu estava com um corretor comigo, o meu corretor de seguros, um irmão, e ele foi comigo. E ele disse: "Bah, Wilson, que bom que acharam teu carro, mas infelizmente não vai poder levar o carro embora hoje, porque tu vai abrir o carro, eles vão fazer a vistoria e talvez na outra semana tu vai poder tirar o carro." E eu disse para ele: "Mas irmão, o senhor me disse que no 3º dia eu teria meu carro de volta. Hoje é o 3º dia." Ele disse: "Infelizmente, quem sabe tu entendeu mal, né? Quem sabe ele quis dizer no 3º dia vão encontrar teu carro, não que no 3º dia tu ia ter o teu carro." Eu disse: não foi isso que eu entendi. Eu entendi que estava louvando e 3º dia tu vai ter o teu carro. Para mim ter o meu carro tem que estar dentro dele dirigindo. Ele disse: "Mas isso não vai acontecer, Wilson, desculpa, eu tenho muitos anos de corretagem e nunca vi eles liberarem o carro assim, nem fizeram a vistoria ainda no carro." Disse: "Tá bom." Chegamos lá, abri o carro, fui para a moça e disse: "Eu posso levar meu carro agora?" Ela disse: "Pode. Assina aqui." Este corretor chorou. Eu nunca vi esse homem chorar. Ele chorou, mas chorou como criança. Ele disse: "Deus é real. Isso é impossível." E chorou. Veja bem, eu não louvei o Senhor para que eu recebesse meu carro de volta. Eu louvei o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele, ao eu louvá-lo, Ele se agradou do meu louvor e quis me presentear com a devolução do meu carro. Eu tinha uma época que o louvor para mim era tão... Eu sei que estou me demorando nesse ponto aqui, mas tinha uma época que o louvor para mim era tão importante que um dia eu comprei um monte de instrumentos. Tinha teclado, tinha violão, tinha cavaquinho, tinha gaita, tinha flauta, tinha coisas de percussão. Eu disse: "Senhor, aqui é só eu, mas esses instrumentos são tudo para ti." E eu ficava 1 hora, 2 horas, 3 horas, tocando todos os instrumentos. Não tudo de uma vez só, né? Mas pegava um, depois pegava outro. E eu disse: "Senhor, agora é percussão para ti. Agora instrumentos de corda para ti. Agora instrumentos de sopro para ti." Eu tinha um trompete também, toquei 5 anos de trompete. Instrumentos de sopro para ti. E, sabe, foi o período da minha vida com o Senhor, onde eu fiquei mais cheio da sua presença. E de alguma forma eu passei isso para os guris, para o Lucas, para o Rafael, para a Leide. E eu lembro no hotel, quando nós buscávamos o Senhor, ia vir a glória do Senhor durante o louvor. A Noemi deve lembrar disso, os mais antigos devem lembrar disso, a Silvia, a Jaque. E a glória do Senhor enchia. Nós nos encontrávamos no Hotel Milão, lá perto da Fiergues, e o salão era no 2º piso, mas as pessoas entravam no 1º piso pela porta da entrada e a presença de Deus estava lá. O Lucas foi assaltado, levou um soco onde fraturou o seu maxilar. Tiveram que costurar sua boca. Ele ficou 47 dias com a boca costurada. Isso é uma outra história. Mas ele não podia cantar, não podia falar. Comia através de uma... Como é que a gente chama? De um canudinho. E um dia ele se desesperou, bem como o médico disse para ele que ele iria se desesperar. Ninguém aguenta 47 dias com a boca amarrada. Ele disse: é muito comum as pessoas pegarem uma tesoura e cortarem os ferros. E ele começou a se desesperar e eu disse para o Lucas: "Lucas, pega teu teclado
e louva o Senhor. Tocando e fazendo porque não podia falar, então era só E eu lembro um dia ele estava tocando com aquela boca amarrada, só fazendo a melodia, e de repente a casa encheu da presença do Senhor. Um passarinho veio, sabiá, veio até a janela dele e começou a cantar junto com ele. Nós filmamos, nós gravamos isso. E eu lembro quando nós tínhamos os cultos e lá no hotel, lá estava o Lucas, ele não podia cantar, outro tinha que cantar. Mas ele sentava no teclado e quando ele começava a tocar, a glória do Senhor enchia o lugar. A glória do Senhor enchia o lugar. O louvor, ele tem um lugar no coração de Deus, porque é a forma de nós beijarmos Ele. É a forma de nós abraçarmos Ele. E nós precisamos resgatar o lugar do louvor de novo. Por isso que no devocional eu digo, o devocional não é só ler a Bíblia e orar. É ler a Bíblia, orar e louvar. O Bill Johnson, que é um pastor que eu admiro muito e respeito muito, ele diz: se ele tem 1 hora de oração, 45 minutos ele louva. Os últimos 15 minutos ele ora. Porque ele entendeu como o louvor abre os céus, como o louvor atrai a presença angelical. E nós somos cheios do Espírito quando louvamos. A segunda coisa ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa são ações de graças. Nós somos naturalmente queixosos, nós somos naturalmente murmuradores, não somos melhores do que os israelitas no deserto. Quando a gente senta, a gente sempre lembra mais as coisas ruins do que as coisas boas. Eu sei porque um dia eu estava numa dos meus momentos de lamentação, durante meu devocional, e eu contando para Deus como a minha vida era difícil e como tudo estava ruim, e de repente o Espírito Santo veio e fala ao meu coração e diz assim: quem sabe tu para, e daí ele me deu aquele texto, e traz à memória aquilo que te dá esperança. Vamos fazer uma lista mental de tudo de bom que eu tenho feito por ti. E eu parei com as minhas lamentações naquele momento, e eu fiz uma lista mental e comecei: Senhor, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. E quando eu vi, eu tinha muito mais coisas para agradecer do que motivos para me queixar. E quando eu entendi isso e a presença dele veio, eu comecei a louvar. Ele disse para mim: Wilson, é um pensamento que veio à minha mente, certo? Ele disse para mim: os problemas brilham, mas as bênçãos são opacas. Nunca vou esquecer dessa frase. Os problemas brilham, mas as bênçãos são opacas. 10 leprosos, enquanto leprosos eram leprosos, os 10 são curados. Apenas um lembrou que tinha sido leproso e voltou para louvar e agradecer o Senhor. E este é mais ou menos o percentual, né? 10% da igreja sabe agradecer, 90% sabe queixar e murmurar. Mas sempre tu vai encontrar na Bíblia, nos Salmos, é sempre agradecer o Senhor. E Paulo não cansa de dizer, orando e sempre agradecendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Trazendo todas as tuas petições ao Senhor com ações de graças. O mal agradecimento, a pessoa mal agradecida, ela é um buraco negro que nunca tu consegue encher. E a pessoa mal agradecida, ela não é só mal agradecida para com o Senhor, ela é mal agradecida para com os irmãos também. Então eu conheço pessoas que eu e a Leide servimos, e um dia, por algum motivo, alguma coisa aconteceu, pisamos na bola em alguma coisa, a pessoa esqueceu todo o bem que a gente fez. E ali a amizade terminou, por causa de um erro.
cancelou todo o tempo de amor, de dedicação, de serviço. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu já não estava mais trabalhando no centro, eu já estava tempo integral na obra, então toda semana eu ia na casa dessa pessoa lá no centro para discipular ela. Toda semana, no verão, no inverno, eu ia lá no centro, pegava um ônibus para discipular ela. Daí um dia, até hoje eu não entendo o porquê, a pessoa cansou e disse muito obrigado, não preciso mais. Foi embora. Então a questão do coração agradecido, né? O coração agradecido, a gente tem essa capacidade de enxergar o bem que os outros nos fazem, sabe? Isso ajuda a gente a perdoar. Isso ajuda a gente servir e não cansar. Mas em relação ao Senhor é muito importante nós termos essa capacidade. Então, no meu devocional, eu sempre começo a minha oração agradecendo. Tenho uma lista mental, né? Senhor, obrigado por esse novo dia, pela noite que passou, mais um dia de vida, pelo sol, e eu vou indo e eu fico um bom tempo agradecendo para meu coração ficar leve. E para eu começar a enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. O coração agradecido é um coração que o Espírito pode encher. O coração mal agradecido é um buraco negro, não importa o quanto o Espírito deposita, nunca é suficiente. Então, louvor, ações de graça. Olha a forma para tu ser cheio do Espírito e experimentar a plenitude do Filho e a plenitude do Pai. Agora, se prepare, o terceiro é uma loucura. O terceiro elemento para ser cheio do Espírito, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O louvor eu até entendo, ações de graça até faz sentido. Sujeitando-vos uns aos outros, isso vai me encher do Espírito? Não sei quanto a vocês, mas demorou um pouquinho. Para eu entender como que eu me sujeitando a meus irmãos, isso vai fazer com que eu seja cheio do Senhor. Até ler Efésios capítulo 1, versículos 20 até 23. Olha o que diz aqui. A primeira parte a gente já tinha lido, né? E qual é a suprema grandeza do seu poder, o poder de Deus, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, este mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que atua em nós. Então, esse Cristo que foi ressuscitado por esse mesmo poder que existe e habita e atua em nós, Deus o fez, este Cristo, sentar à sua direita nos lugares celestiais. Daí diz, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E daí ele continua, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser cabeça. Este é o versículo 10 de Colossenses, que diz que ele é cabeça de todo principado e potestade. Então aqui Paulo, ele está no mesmo lugar em Colossenses, no mesmo lugar em Efésios. Só que lá em Colossenses ele só diz que Jesus é cabeça de todo principado e potestade, versículo 10, acabamos de ler, e ele para ali. Aqui ele diz que Jesus é cabeça de todo principado e potestade, mas ele acrescenta, para ser o cabeça sobre todas as coisas, aqui incluindo principados e potestades, como disse anteriormente, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, pleroma. Então, meus irmãos, vamos ver se vocês estão compreendendo como eu. Aqui está explicado por que a sujeição uns aos outros é tão importante para experimentarmos o pleroma do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Somos o corpo coletivo de Jesus, certo?
Para ele exercer a sua autoridade como cabeça sobre todas as coisas, ele precisa a cooperação da igreja. Agora, se a sua igreja está desordenada, não se consegue conduzir um corpo que não está ligado à cabeça, não é? Vocês já devem ter visto pessoas paralisadas, né, depois de um AVC. A cabeça dá uma ordem, mas o corpo não obedece. Então, quando não há sujeição no meio da igreja, quando não há submissão, veja que Satanás é o rebelde, o que rebelou-se contra Deus nos céus, depois levou Adão e Eva a rebelarem-se contra Deus na terra, e a Bíblia diz que Jesus falando, sacrifícios não quiseste, corpo me formaste em Hebreus, aqui estou eu para cumprir a tua vontade, Senhor. E que ele aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Existe algo a respeito da sujeição, a respeito da obediência, a respeito da submissão, que está ligado ao caráter de Deus, à sua soberania, ao seu poder, à sua glória. Porque quando nós lemos aqui em Efésios 5:19 a 21 a respeito da importância de sujeitarmos uns aos outros, em seguida ele vai dizer como a esposa deve se sujeitar ao marido, os filhos aos pais, os servos aos seus senhores. Porque essa questão da submissão, ela é muito mais importante do que a gente imagina. Por isso que nós vivemos numa sociedade rebelde hoje. Uma sociedade que resiste às autoridades, que fala mal das autoridades. Por que Deus diz que não é para falar contra as autoridades? Porque toda autoridade é constituída por Ele. Mas é mais do que isso. Um coração rebelde é um coração satânico. E a submissão, ela nos coloca debaixo da autoridade do Senhor. Ninguém pode exercer autoridade sem estar debaixo de autoridade. Quando aquele centurião pediu para Jesus curar o seu servo, e Jesus disse, eu vou. E o centurião mandou outro mensageiro e disse, não, Senhor, tu não precisa vir até a minha casa. Basta uma palavra tua, porque eu também sou um homem com autoridade e debaixo de autoridade. Ele entendia o princípio da autoridade. Ele sabia que a autoridade que Jesus carregava era uma autoridade baseada numa autoridade hierárquica. E aqui é muito importante nós entendermos como funciona este sujeitar-se uns aos outros. Alguns interpretam assim, sujeitar-se uns aos outros é eu me sujeitar a ti e tu te sujeitar a mim. Isso é ridículo, né? Então eu digo, tu vai, e daí tu diz para mim, tu fica, né? Assim a gente está se sujeitando um ao outro. Não, a primeira coisa a respeito de sujeitar-se uns aos outros é que esta sujeição, ela é hierárquica. Como nós vimos, a esposa se sujeitando ao marido, os filhos aos pais, os servos aos seus senhores. Olha o que diz em Filemão. Filemão é uma pessoa que morava em Colosso. Um escravo de Filemão fugiu. Acabou lá, não sei como, em Roma. Paulo evangeliza Onésimo, escravo de Filemão. Onésimo se converte a Jesus. Agora Paulo diz para Onésimo, Onésimo, tu tens que restituir tudo que tu roubaste e tu tens que reparar todos os erros que tu cometeste. Logo, tu és um escravo fugido, tu tens que voltar para o teu Senhor. O teu Senhor é irmão em Cristo, é meu discípulo.
Agora tu é meu discípulo, mas tu vais ter que voltar. Se ele te libertar, tu vais ser livre. Se ele não te libertar, tu tens que voltar a ser escravo dele. Então ele escreve uma carta para Filemão, e quem leva essa carta é o próprio Onésimo, junto com a carta aos Efésios, junto com a carta aos Colossenses. Lá está Onésimo, vai chegar na casa do seu senhor, não sabe, porque o senhor tinha o direito de matá-lo se quisesse. Então Paulo escreve uma carta, para Filemão receber Onésimo de volta. Interessante é a forma como ele fala com Filemão. No versículo 8, Filemão só tem um capítulo, então no versículo 8 e 9, Paulo escreve assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor que receba Onésimo de volta. Agora, eu acho interessante isso. Eu poderia ordenar. Depois, quando ele está encerrando a carta dele a Filemão, no versículo 21, ele diz: Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então aqui nós temos Paulo não exercendo essa autoridade, fazendo um pedido, mas lembrando Filemão que existe uma autoridade, que existe uma hierarquia, e que nessa hierarquia Paulo é a autoridade sobre Filemão, seja como apóstolo e Filemão como pastor, seja como discipulador, Filemão como discípulo, seja uma questão de verdade bíblica. A verdade é que ele tinha autoridade para ordenar Filemão. E isso, quando a gente fala no meio da igreja, a gente meio treme, dá uns arrepios, a gente pensa, mas o que é isso? Isso é legalismo. E realmente tem havido muito abuso no meio da igreja, mas a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho, certo? A autoridade, se tu quer expulsar demônios, tu tem que estar debaixo de autoridade. Se tu quer curar enfermos, tu tem que estar debaixo de autoridade. E se tu quer exercer a autoridade, tu tem que estar debaixo de autoridade. E o que eu vejo é uma igreja que está copiando o mundo no seu espírito rebelde. Essa é a primeira coisa a respeito da autoridade. Ela é hierárquica. Segundo, é uma autoridade limitada aos mandamentos de Deus. Olha que interessante o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz no capítulo 7, versículo 6: E isto, permanecer solteiro, vos digo como conselho, e não por mandamento. Então aqui tu tem Paulo dizendo assim, eu tenho um conselho para dar a vocês: não casem. O tempo é difícil, coisas estão para acontecer, há perseguição, vocês vão ser entregues aos leões, vocês vão ser tochas para iluminar Roma. Então eu tenho uma sugestão: se tu é solteiro, não casa; se tu é viúvo, não volta a casar. É preferível não casar por causa do sofrimento, por causa do tempo em que se vive. Este é meu conselho, mas ele deixa muito claro: não é um mandamento, é um conselho. Só que depois, logo abaixo no versículo 10, ainda no capítulo 7, só que no versículo 10, ele disse: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Que é uma ordem. Qual a diferença entre o versículo 6 e o versículo 10? A diferença é que o versículo 6 é um conselho, o versículo 10 é uma ordem. Por quê? Porque o versículo 6 não é um mandamento que se encontra nas Escrituras. O versículo 10 é. Então, até onde vai a autoridade de um pastor? Até onde vai a autoridade de um discipulador? Até onde vai a autoridade de um líder caseiro? Eu vou dizer: até aonde a palavra de Deus manda. Ou seja, eu só posso exigir de vocês aquilo que a palavra de Deus exige. Eu não posso ir além. Eu só posso exigir de vocês aquilo que Deus está exigindo de mim, de acordo com as Escrituras. Então, se a palavra de Deus diz que sexo fora do casamento é pecado,
Se eu souber que tem dois jovenzinhos tendo relações sexuais fora do casamento, eu vou chamar a atenção deles. Eu vou discipliná-los. Eu vou dizer que eles têm que parar com isso. Concordam comigo? É um mandamento do Senhor. Agora, se um desses jovens está decidido a ir para São Paulo e se aventurar lá sozinho, eu posso proibi-lo de fazer isso? Eu tive um discípulo assim. Ele disse para mim: eu vou lá para Minas Gerais para garimpar ouro e eu vou voltar rico. Eu disse: tu é louco? Disse: não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu disse: tu vai deixar teu trabalho, tu vai deixar teus estudos para se aventurar, para tentar se enriquecer. Isso é loucura. Não faça isso. Tu tem um chamado de Deus, um rapaz cheio do Espírito de Deus, um músico talentoso. Não, mas eu vou. O meu conselho para ti é: não vai. E foi. Um ano depois ele volta, casado, com um bebê, sem um centavo. Eu digo: puxa, realmente tu voltaste enriquecido, com uma esposa e um bebê, né? Agora como é que tu vai cuidar deles? Né? Mas eu não tinha como proibi-lo. Eu não posso dizer para vocês que roupa tu deve vestir, onde tu deve trabalhar, onde tu deve morar. Deus não me dá esta autoridade sobre a vida de ninguém. Eu posso dar a minha opinião, eu posso dar o meu conselho, eu não posso dar uma ordem. Mas se tu vem para mim e tu diz: eu não vou perdoar ciclano pelo mal que me fez, eu vou dizer: tu estás em pecado. Se tu não perdoar, tu vais perder a salvação. A palavra de Deus é muito clara: se tu não perdoas, tu não serás perdoado. Eu posso cobrar da pessoa isto. E é o que ele estava fazendo com Filemão. Filemão, tu podes recebê-lo de volta como escravo, ou tu pode libertá-lo, não importa, mas tu tens que perdoá-lo. Tu tens que perdoá-lo e recebê-lo como irmão. Ele deu uma ordem. Na verdade, ele fez um pedido. E por baixo do pedido, ele estava dizendo: ou tu aceita o pedido, ou tu vai aceitar a minha ordem. Certo? Mas isso que a gente precisa entender. Como pastor, como discipulador, como líder, né, a minha autoridade sobre qualquer um de vocês só vai até onde a palavra de Deus manda. E não além. Então é seguro. É seguro. E nós precisamos voltar a descobrir a autoridade, voltar a descobrir a submissão. Porque é nesta submissão que nós encontramos então o Espírito de Deus agindo. Porque Ele quer um corpo unido. Um corpo tão ligado à cabeça que Jesus fala para o pé e a mão e o braço e o torso e as pernas, todos ouvem a mesma coisa. Porque nós estamos em unidade. Porque nós estamos em comunhão. Porque nós estamos sujeitos uns aos outros.